Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 86 do podcast. E hoje eu quero trazer pra ti nesse primeiro episódio de 2022 como facilitar a tua comunicação, seja na divulgação ou também na vida pessoal. Então, bora pro conteúdo. Gurizadinha, hoje inicio então um formato diferente nesse conteúdo nosso aqui, que é não falar somente sobre divulgação. E eu acredito que vai ajudar até mais do que somente um conteúdo a respeito da divulgação, tu vai entender ao longo desse episódio. Mas vamos lá. Tanto na divulgação quanto na nossa vida pessoal, tem momentos em que a gente quer falar alguma coisa, que a gente quer comunicar alguma coisa e simplesmente não sai como planejado ou não sai nada. A gente não consegue falar aquilo que a gente sabe que precisaria ser dito ou transmitido, enfim, comunicado. E isso pode acabar gerando alguns conflitos, pode gerar um mal entendimento lá na pessoa que escutou aquilo ou que precisava ouvir e não ouviu foi nada, sacou? Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pode melhorar essa situação? Eu trouxe aqui 3 pontos tranquilos de tu implementar e que vão melhorar muito mesmo a tua comunicação. O primeiro ponto é, tenha claro o que precisa ser dito. Por quê? Porque isso evita que tu te atrapalhe nos pontos que tu precisa falar, evita também que tu coloque assuntos que não tem nada a ver com aquele assunto principal, evita que tu se perca no meio da conversa e acabe, enfim, gerando um mal entendimento lá na outra parte que tá escutando o que tu tá falando, o que tu tá comunicando, o que tu tá divulgando, o que tu tá transmitindo, tá bem? Então, ter claro o que precisa ser comunicado, cara, é essencial para uma boa comunicação, tá bem? Porque senão vai virar bagunça, a pessoa pode não te entender, ou pode entender completamente errado, ou daqui a pouco o jeito que tu gostaria de se expressar não foi o jeito que tu se expressou, e aí tu consegue imaginar uma bola de neve gigantesca a partir desse ponto, né? Então bora lá. O segundo ponto para melhorar a tua comunicação, para tu não travar, para tu não se perder, é o momento para comunicar algo precisa ser considerado também. Vou usar o exemplo da divulgação aqui. Digamos que tu vai falar para um público super leigo no assunto, tá? Tu precisa preparar esse público para que ele consiga minimamente acompanhar a conversa contigo, porque a comunicação ela é uma conversa. Tu tá transmitindo algo, tu tá comunicando algo e a pessoa ou as pessoas lá do outro lado precisam entender aquilo que tu tá falando. Porque senão não existe comunicação sem que tu tenha uma mensagem para passar, tu envia essa mensagem para alguém e a pessoa não compreende, entende? Aí lascou, aí não tem comunicação nenhuma. Então a pessoa ou as pessoas, elas precisam muitas vezes ser preparadas para compreender ou minimamente acompanhar o assunto, a comunicação, aquilo ali que tu tá tentando transmitir, tá certo? Então tenha ciência de que aquela pessoa ou, enfim, as pessoas estão compreendendo, estão em um momento propício para entender aquilo que tu tá falando. De nada adianta tu chegar com uma coisa super difícil para alguém que não tá no momento de entender aquilo, tá bem? Cuidado com isso. E antes do terceiro e último ponto, eu quero dizer para ti que sim, eu estou fazendo atendimentos online desde o ano passado e se tu ainda não está em atendimentos, se algumas questões já estão te prejudicando, vai lá no meu Instagram, @psicólogo Rômulo Soares e me fala e me deixa saber um pouquinho a respeito dessa tua situação, porque se eu não puder ou não conseguir te atender, com certeza mesmo, eu vou ter muita gente para poder te indicar de psicólogos ali com quem eu converso, com quem eu já trabalhei e pessoas que eu confio no trabalho deles, tá bom? Então vai lá no meu Instagram, @psicólogo Rômulo Soares e vem bater um papo comigo. O último ponto então para melhorar a tua comunicação é confirmar que o que tu falou foi compreendido de fato. Olha, isso parece bobo, mas assim, ó. Eu levanto a mão aqui e eu digo que eu já fui culpado de pensar, olha, eu sou responsável por aquilo que eu falo e nunca por aquilo que a pessoa lá do outro lado entendeu. Só que existem momentos que isso tá certo e existem momentos que não tá tão certo assim. E a gente precisa cuidar esse ponto. Porque, por exemplo, a pessoa tá acompanhando a conversa ali, ela tá engajada, ela tá querendo compreender o que a gente tá falando. Só que a gente não parou pra pensar, bom, vou confirmar aqui se isso a pessoa entendeu ou não. Eu vou, sabe, dar como compreendido. Só que às vezes não tá muito compreendido e não foi nem maldade da pessoa,
pessoa, nem má vontade, enfim. Ou na questão da divulgação, o público tá tentando entender o que tu tá falando, mas ainda não foi suficiente. Talvez algum outro exemplo, alguma outra história no conteúdo facilitaria uma total compreensão. É isso que eu quero, sabe? Essa é a diferença que eu quero pontuar pra ti aqui. A pessoa mais ou menos entender é uma coisa, agora a pessoa entender totalmente é muito melhor. Então a gente tá mirando nesse totalmente aqui. E é isso, tu confirmar que a tua mensagem foi compreendida, pronto, sabe? Eu acredito que esses 3 pontos vão melhorar bastante a tua forma de se comunicar, vão te dar mais segurança para falar aquilo que tu precisa comunicar com as pessoas, que tu precisa transmitir, porque é horrível a gente ficar guardando pra gente uma coisa que precisa ser externalizada, seja na tua divulgação, seja na tua vida pessoal. Então, da minha parte, era isso pro episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Eu espero de verdade que tu tenha gostado desse novo formato. Não vai ser sempre assim, em alguns momentos eu vou trazer puramente divulgação, outros momentos eu vou mesclar assim, que nem agora, mas me dá esse feedback, vai lá no meu Instagram, @psicólogo Rômulo Soares, e me conta o que tu achou. Se tu gostou do episódio, recomenda para os teus colegas, que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!